Agô, agô, laroiê, pedir a bênção a nossas nobres mães ancestrais, por esse dia, por essa gira. Agradecer a vocês todos de estar aqui, de estarem aqui, de fazer essa mesa acontecer. Essa mesa é uma atividade de contrapartida da terceira gira da residência artística Serpentear na Calunga, uma realização da Tabef Produções, de Salvador, Bahia, e o Instituto, o apoio financeiro do Instituto Precisa Ser, a Mais Farm e Refarm Cria 2022. Estou feliz de ver esse serpentear nessas telas e com muita alegria a gente hoje partilha, né, todos esses desafios que são os processos de criação. Mesmo essa obra já estando encaminhada, né, ela sempre está como uma cobra a se recompor, a se refazer. Então, nessa residência, foi a primeira vez que a gente esteve fisicamente em Salvador, Bahia, e por ser uma proposta, né, voltada a jovens, né, a elenco aqui também, né, a maioria de jovens entre 16 e 29 anos, né? Tivemos a participação de pessoas também dentro da cidade, né, que compuseram de alguma maneira, né, entreteram de alguma maneira, interagiram de alguma maneira com as atividades. Tendo em vista que nós também interagimos lá no nosso perfil do Instagram, né, chamado Serpentear na Calunga. Por favor, nos sigam. E com alegria eu quero passar, né? Muita alegria e satisfação, porque a gente sabe que rimar, estar em um barco, para mim essa residência é mais ou menos isso, é fluida, né? Tem esse caráter interativo. Vocês estão me escutando? Sim. Ah, obrigada, porque a internet oscila, não sei se está acompanhando, mas vou tentar falar também pausadamente. Tem uma intérprete de Libras, que é a Cristiane Passos, que está aqui conosco, Serpentes. Então, a gente tem um tempo para a gente estar falando do nosso processo e gratidão por estarem aqui. Peço que a gente se audiodescreva, né? Eu não fiz minha audiodescrição. Eu, uma mulher preta com cabelo amarrado aqui, cabelo crespo, enrolado, amarrado por um pano branco e verde, uma blusa branca de babados, um brinco de concha, um colar de pérolas, batom rosado. No meu fundo eu tenho uma parede rosada com a tarja branca, umas plantas, uma espada de Ogum, uma Comigo Ninguém Pode. E à minha esquerda tem um arco que vai para um outro aposento da casa, minha nobre casa maloca. E eu vou passar a fala agora para vocês. Pega aí a bola, axé, essa onda. Axé, gatíssima. É um prazer reencontrar todo mundo agora nesse primeiro formato, que foi o primeiro formato que a gente se encontrou, né? Em meio à pandemia, em meio a todos os desafios que foi viver nesse tempo, habitar esse tempo e produzir arte em meio ao tempo que foi a pandemia. Bom, eu me chamo Diego Pereira, eu sou estudante de direção teatral na Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia. Eu sou uma pessoa preta de pele clara. Eu estou num ambiente onde é um corredor e é um fundo que está escuro. Estou paralelo a uma parede branca. Eu tenho um Black Power. Estou usando brincos dourados. Estou com fone de ouvido branco no ouvido. E estou usando uma camisa branca com colarinho meio italiano. E estou com uma luz âmbar amarelada de velas. Eu tenho o prazer de ser uma das residentes não binárias que está dentro do Serpentear da Calunga. Eu acho que também dentro dessa descrição vai dizer que eu sou uma pessoa quilombola, sou de uma comunidade reminiscente de Quilombo, no interior da Bahia.
E desse lugar que eu habito a primeira vez em trânsito, né? Acho que a nossa primeira reunião dentro do Serpentear da Calunga, eu estava em Salvador, de volta para minha terra, em outubro da pandemia. A gente já tinha ficado 6, 7 meses de pandemia e eu estava de retorno de Salvador para Bom Jesus da Serra, povoado de onde eu vim. E acho que eu fiz reunião em um dia, no outro dia eu viajei. Então, eu estou nesses trânsitos, né, entre interior e capital, e ao mesmo tempo nessa órbita também de pensar o que como que a gente constrói essa memória atlântica, essa memória coreográfica, essa memória corporal dentro da arte desse corpo negro, né? E foi a primeira vez que eu acessei o edital que a Tabef publicou, convocando, me inscrevi e me coloquei aqui. E aí eu acho que a gente começa também a pensar a residência a partir desse lugar do que é essa primeira conexão através de tela, né? Esse corpo tela diante da tela, performando para a tela, né? Existe um modo de fazer aí que a gente não sabia, e dentro desse não saber, a gente foi inventando formas de se fazer e produzir um conhecimento artístico, um saber dançado negro, né? Afrodiaspórico, que dialoga com esse pensamento do que é a Calunga, que dialoga com esse pensamento banto. A minha segunda reunião e todo o meu processo de oficina que se deu dentro da Serpentear da Calunga no primeiro giro foi justamente estar dentro do meu território, estar dentro da casa que eu fui gerada, da casa que eu nasci. Então, esse primeiro momento teve um outro impacto na minha vida, estar dançando. Eu acho que, se a gente pensa do que foi a pandemia e de como a pandemia nos convocou, e eu me sinto totalmente convocada a repensar uma ética de vivência, uma ética de sobrevivência, estar dançando, estar em residência com pessoas em um lugar de potência, em um lugar de potencializar a potência, foi extremamente importante para mim. E dali surgiu coisas maravilhosas e surgiram serpentes aquáticas, né? Essa ideia de pisar o chão, o momento ali, o tempo pedia para a gente pisar no chão, lembrar que o nosso corpo era água, lembrar que a gente era fluida, ao mesmo tempo que a gente precisava de um lugar para a gente ter esse princípio, eu não vou chamar de essência, vou chamar de princípio, um princípio de ser no mundo, de ser um corpo negro no mundo, que traz um saber, que traz um conhecimento e que reproduz e transforma esse gesto em objeto artístico. E foi maravilhoso, porque dali surgiu, da onde que surge o nosso primeiro objeto artístico, cênico, nossa primeira coreografia em dança, que a gente chamou Gotas de Calunga no Covil Encantado de Quimbanda, né? Se a gente pensa esse próprio nome do que é esse objeto artístico, ele tem a sua profundidade e toca numa linguagem que a gente busca novamente. O Brasil é um país que a maioria das nossas palavras no cotidiano nós usamos muito o quimbundo, então a gente volta para o quimbundo justamente para criar o nome dessa obra, e esse nome já traz uma presença, mas ao mesmo tempo traz um mistério, né? Do que seria essa linha de Calunga, do que ele está habitando o Aie, a terra, agora, e para mim foi extremamente importante no meu processo de construção enquanto artista. Aí, talvez, se a gente pensa um segundo momento, com a abertura aí das fronteiras, com a abertura das cidades, a gente vai para São Brás, Quilombo de São Brás, quilombo que Jerônimo habita, quilombo que Érica habita.
e onde tem a gênese da criação desses dois corpos, né? E eu gosto de pensar, eu venho de um quilombo, e se a gente pensar o quilombo no Brasil, a ideia de quilombo no Brasil, a gente vai entender que ele é um lugar, um território de existência e que está totalmente ligado à terra, está totalmente ao lugar de reivindicação de um modo de ser no mundo que, muito traduzido bem para nossa geração e conceituado assim por Beatriz Nascimento dentro do lugar acadêmico, e ali entender ali a conceituação, a criação, a produção que o quilombo dá, e que a Beatriz vai levar para o mundo a ideia de quilombismo, de quilombagem. A Tatiana Nascimento vai pensar a ideia de queerlombismo, que é o lugar que talvez o meu corpo habita, né? De como que esse corpo da diferença habita esse lugar. E ir para o Quilombo de São Brás é você também ter contato com outro modo de fazer, com outro modo de habitar o mundo, de uma ética que se dá ali. São Brás é um quilombo que fica na cidade de São Félix, no Recôncavo Baiano. E só para falar de Recôncavo da Bahia, a gente já entende toda uma riqueza cultural e um lugar de resistência e de afirmação do saber e da humanização do corpo negro no mundo. E estar em São Brás, ao mesmo tempo, foi estar em contato com pessoas griots, né, sambadeiras, estar em contato com a rua. Desculpa, eu falei São Félix, mas é Santa Amaro. Porque tá Recôncavo, Vale Santa Amaro, Cachoeira, São Félix, eu fui meio que confundindo. E dentro daquele lugar, a gente conheceu Dona Mundinha. Dona Mundinha é uma senhora sambadeira e compositora, de ter contato com Dona Mundinha cantando sambas inéditos para a gente, ao mesmo tempo de ter contato com o próprio bioma, né? Ali é um lugar onde tem alguém me lembra o nome do... Manguezal. O manguezal, o próprio contato com o manguezal. A maré, as águas salgadas. Sim, sim, o encontro do rio com o mar, e foi uma coisa muito, muito bonita isso, porque ao mesmo tempo você vê os pescadores levantando no raiar do dia para ir pescar, e ali tem todo um conhecimento que se vai se produzindo nesse xirê cotidiano, e foi a nossa primeira experiência de dançar na rua, e que bom que foi lá, de estar com nossa gente, com pessoas que estão produzindo saber, produzindo conhecimento, e aquele lugar nos deu um chão confortável, um chão de afeto para a gente poder dançar. E esse foi o segundo momento assim, onde a gente pôde dançar e, ao mesmo tempo, ter contato com o público, ter contato com lugares livres, né? Lugares a céu aberto, para além da tela. E a gente produziu uma coisa muito gostosa. Eu acho que, assim, nesse segundo momento, é importante entender também que, enquanto a gente dançava ali, era entender que aquela coreografia que a gente criou lá nas nossas casas, cada um no seu território mesmo, onde você se habita no mundo, ali era um modo de dançar. Quando a gente foi para a rua, a gente reconfigura essa coreografia para aquela cidade, para aquele público, para aquelas pessoas. Então, a coreografia se transforma. Ela se mantém o mesmo cerne, se mantém o mesmo princípio, mas ali ela se reconfigura e se torna uma outra coisa. Eu acho que o terceiro momento agora que a gente experimenta agora, que é justamente de estar dentro da cidade de Salvador, que é um outro lugar,
tem uma outra dimensão territorial, tem uma outra ideia de locomoção desses corpos no mundo. E é importante falar isso porque, por exemplo, em São Brás, a gente alugou uma casa e a gente ficou nessa casa. Então, a gente dormia no mesmo espaço, a gente se alimentava no mesmo espaço, a gente andava, experimentava aquele povoado a partir de um mesmo tempo coletivo, acordados juntos e juntos, né? Quando a gente vem para Salvador agora, a gente reconfigura um outro lugar no mundo, porque Salvador é uma metrópole, então os lugares de acesso, de encontro estão distantes. Então a gente tem um diálogo antes do nosso encontro com a própria cidade. Essa ideia de estar no urbano, de ser atravessada o tempo todo por um fluxo capitalista, por uma estrutura que está sempre em movimento, que sempre tem pressa, que sempre tem horário para chegar, que é totalmente diferente daquele tempo que a gente estava em casa, que é diferente daquele tempo que a gente habitava a mesma casa e habitava um povoado, onde essa logística de transporte já não é mais a mesma. E, dentro disso, nós, enquanto sujeitas e sujeitos no mundo, já não somos mais a mesma. E a gente passa por esse processo aí, que é atravessar essa pandemia, ter o primeiro contato com o público e fazer um outro encontro, um outro tipo de encontro, inclusive, outro tipo de residência, que é estar pós a um trauma, é estar pós a pandemia. E assim, eu penso que a gente dança e nossos processos artísticos, enquanto corpo negro no mundo, eles buscam entender o que é esse lugar de cura e o reconhecimento do que é essa própria doença, do que é essa própria doença colonial, do que é essa doença do tempo do capital e qual é o tempo que eu experimento no mundo. Isso é o que fica muito para mim. Estar dentro dessas estruturas macro, agora, nesse momento, pós-pandemia, atravessar a inflação brasileira, atravessar um adoecimento mental, social, de tentar uma retomada do espaço, uma retomada do tempo, uma retomada da vida, ao mesmo tempo que nos coloca em um lugar de movimento, de criar, de outro imaginário de existência, a gente é atravessada pelos problemas da cidade. E no que a Jota Mambassa fala, pensando no que a Linda Quebrada fala, muitas vezes assim a gente também tem que lidar com o fracasso ou com os desacordos. Tá dentro do capital enquanto corpo negro, muitas vezes é fracassar. O meu corpo, muitas vezes, enquanto uma picha não binária, de estar dentro do espaço acadêmico, estar produzindo arte, ao mesmo tempo eu fracasso todo o imaginário que tem sobre o meu corpo, que é uma ideia de um corpo marginal. Aí pensar também dentro da cidade, o meu corpo enquanto um corpo totalmente marginalizado, fora do centro, e que ele avança em direção ao centro. E a partir do meu privilégio, por exemplo, de raça, de pele clara, a todo momento esse corpo totalmente é jogado fora desse centro. Então eu vivo um processo assim dentro da academia, dentro dos espaços de arte, que ao mesmo tempo é uma ideia de pertencer e de não pertencer. É quase uma habitação fantasma. E dentro dessa coisa toda, fico pensando da gente ir para a rua, de estar revisitando os lugares de memória e fazendo essa cartografia dançante, fazendo esse xirê, fazendo essa reconfiguração do espaço cotidiano, enquanto também um espaço espetacular e de valorização e de deleite do nosso corpo. Porque, ora, o nosso corpo preto que atravessa o capital no horário do rush
e fala: eu vou dançar. Você muda totalmente a perspectiva do olhar que está sobre esse corpo. Porque se espera do corpo preto que ele esteja pedinte ou que ele esteja totalmente trabalhando no lugar do labor repetitivo. Então, quando eu falo, eu vou dançar, eu potencializo o meu corpo à dança, e a dança aqui também entendendo como uma tecnologia ancestral, eu subverto e nós subvertemos o próprio tempo do cotidiano. Então, eu acho que tem esse lugar de potência que a gente se coloca no tempo e naquele espaço da Piedade até a Praça Castro Alves, onde a gente diz uma outra coisa sobre o que a gente pode ser ou o que a gente quer ser e que produz esse imaginário de enquanto produção de arte, enquanto produção de potência. E eu me sinto totalmente potencializada de poder habitar Salvador. Salvador, essa cidade histórica, essa cidade negra, e, ao mesmo tempo, essa cidade racista, ao mesmo tempo, essa cidade necrófica e negrofóbica. Mas o meu corpo dança, enquanto nós dançamos em coletivo, a gente produz uma outra ética e a gente produz potência no aqui e agora e produz potência para o futuro. Talvez teria um outro lugar, talvez que a gente precisa falar, seriam os lugares de memórias que a gente passou, justamente agora onde a gente tem no Brasil o aniversário da revolta dos alfaiates. A gente esteve ali na Piedade falando, nós lembramos que, apesar de atravessar a morte, apesar de coexistir e habitar e ser necessária, há uma morte morrida que a gente não produz, é uma morte que é produzida pela hegemonia. Só que se a hegemonia tenta nos matar várias vezes, assim como disse Denise Ferreira da Silva, assim como disse J. Mambassa, assim como disse Michele, assim como disse tantas outras, a gente está aqui para produzir potência, e ainda que nos matem, a gente combinou de não morrer. E não só morrer fisicamente. Eu estou aqui, eu danço, para firmar um pacto que eu não só vou morrer fisicamente, mas eu também não vou morrer subjetivamente. Eu estou aqui para afirmar o meu lugar enquanto corpo que dança, enquanto corpo que produz arte, enquanto corpo que estuda arte, enquanto corpo que pesquisa, para afirmar a minha vida subjetiva, o meu lugar do eu, mas bem maior do que o meu lugar do eu, é para construir o lugar de um nós em potência, um nós que reconfigurou uma nova ética e que se apropria da ética antiga africana para afirmar o lugar no mundo. Axé para todos e viva as águas. Viva nós e as águas, querida! Muito bom te ouvir. As águas de Calunga que habitam em nós. Viva essa, é a sabedoria da gente conduzir essas águas, né? E é incrível como a gente vive tão conduzida pela natureza. E incrível como o capitalismo nos afasta, né? Dessa relação de se perceber a natureza. É aí que está. Boa noite. Eu sou o Carlos Leonardo. Meu nome é artístico Carlos Gessam. E eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo na terceira gira, que aconteceu, né, nesses meses aí, que a gente teve todo o processo do laboratório, a construção da nossa serpente, tivemos oficina ministrada por Andrea, o Berg, e uma oficina coletiva, e descomplou por inteiro a construção da minha serpente para levar ela para a rua se deu a partir do momento que teve a passagem técnica na rua, que eu ainda estava com a cabeça um pouco na segunda gira. E aí a terceira gira foi internalizar literalmente em mim a partir da passagem técnica, que eu vi os conflitos que era dançar numa metrópole, que na segunda a gente dançou numa cidade pequena, era o interior e era um quilombo.
Então era outra realidade. E é a metrópole, se você não mostrar que você tá lá, tipo, dançando, exigindo sua arte, você é atropelado e eles passam por cima de você. Então eu via que tinha uma intolerância religiosa muito grande referente à nossa dança. E aquilo dali me atravessou e eu falei, nossa, tem que passar um recado, tem que falar alguma coisa, eu tenho que ver como é que eu vou construir esse serpente, construir essa dança, construir esse lugar de fala. E aí cheguei em casa, fiz lá meu áudio, botei minhas dores lá no áudio, todo o roteirozinho, e aí fui só chorando, chorando e fazendo texto. Chegou na hora da dança, deu no que deu. E foi bom, foi legal. E o engraçado é pensar que, apesar de tudo que a gente fez da construção, nunca sai como a gente espera. Sempre tem algumas interferências, sempre tem alguns caos. E o bom de estar em coletivo e estar dançando na rua é isso, que a gente trabalha com o impossível. É sempre o impossível. A gente planeja uma coisa, mas não acontece como a gente quer. É sempre o impossível. E aí, na primeira gira, eu fui considerado como uma cobra vermelha. Mas como o André já falou, somos todos das serpentes, até porque a gente dança com todas, a gente participa de todas. Então nós somos um arco-íris. E é isso, é o Carlos. Esqueci o nome da hashtag, mas é até para cego ver. Sou uma bicha preta, retinta, tô com camisa cinza, um colar branco com as cores da bandeira do arco-íris. Tô usando um fone gamer. Meu quarto tá meio escuro porque eu coloquei uma luz frontal e aí tá dando um efeito meio que de fumaça e não dá pra ver direito o quarto. Mas é isso, gente. Vou passar a bola agora pra Gel. Oi, gente, boa noite a todos, todas e todos. Meu nome é Geraldine Santana, né? Sou homem preto, estou vestindo uma camisa vermelha, estou usando um fone branco, uma parede clara, e uso barba, bigode. E é isso, sou pesquisador e estou aí nessa terceira gira, né? Nessa terceira residência. Na segunda gira também participei, né? Que foi na comunidade a qual eu pertenço e que eu estou no momento, né, que é a comunidade tradicional pesqueira quilombola de São Brás. E para mim, desde a segunda gira foi sempre um prazer participar, né, contribuindo nessa residência, né, e tive papéis diferentes, né? Tive um papel na segunda, agora na terceira tive outro. Fiquei na, na produção, né, como assistente de produção. E para mim sempre é um espaço de conhecimento, de troca de conhecimento, né, de saberes, de estar nos auto-identificando e nos mostrando quem somos, né? Então, foi um momento muito importante, está sendo um momento importante que ainda não terminou, estamos girando ainda, né? E eu percebo, né, todas essas trocas, tipo, a primeira gira que eu participei como ouvinte, né, também, na verdade participei da produção também na primeira gira, vamos dizer assim, e na primeira gira que foi totalmente online, aí na segunda, né, foi no quilômetro de São Brás, aqui na minha comunidade, e na terceira, agora na capital, né, em Salvador, mas estamos em todos os cantos, né, porque é, estamos vendo esse momento, né, da tecnologia avançada e com isso a gente está usufruindo, né, desses meios de comunicação. Travou para vocês? Para mim também. Sim, travou aqui também. Me Eu travou. vou pedir para Carlota assumir e falar um pouquinho da live dela enquanto isso, enquanto o Gel não volta. Falar. Pode ser? Oi. Voltei. Então é isso, eu vou complementar a minha fala anteriormente.
A live foi nessa mesma proposta, foi atravessado lá na passagem técnica, e todo aquele atravessamento, toda aquela angústia, aquela raiva, aquele conflito, eu quis expor de alguma maneira. E aí a dança expôs um pouquinho dela e a live complementou. Foi a história do personagem o Caleb que eu construí, que era um jovem que ele foi morto numa troca de tiro entre a polícia e os fantasmas que eles inventam. E atingiu esse personagem que foi o Caleb. E aí ele vai contando a história de todas as Marias que passam pela vida dele. Aí ele traz uma mulher trans, a cozinheira e a sambadeira. E aí toda essa história ele traz Maria só para suavizar o fim trágico dele, né? Que ele morreu e aí no final ele vai mergulhar com Iemanjá nas águas do mar. Foi esse o sentido da live. Pronto, eu voltei, né? Não sei até onde deu para ouvir, mas a internet aqui travou. Mas eu continuei falando. E é isso, eu estava falando na questão de estamos em todos os cantos, né? Mesmo que estamos pisando em um território sagrado, que é o lugar onde estamos realizando a gira, mas que estamos em todos os cantos através da internet. E nisso, né, falando da minha experiência nessa terceira gira, aí eu... Travou de novo. Oi, oi. Eu acho que passar para outro. Vai, Eriquita, pega E aí fala. se sente à vontade. Aí se já sente à vontade, já pode escrever e aí alguém fala. Ele voltou. Voltei, não foi? Estou Pode aqui falar mais uma já. vez. Então, vou tentar falar rápido para não cair novamente. E assim, quando eu vim na comunidade, durante a terceira gira, me falaram assim, tá, tipo, uma colega minha estava me falando que a irmã perguntou se eu tinha mudado de curso, porque em uma das oficinas, né, que tivemos 3 momentos de oficina, eu participei da oficina e aí perguntaram se eu mudei de curso porque eu estava dançando, mas simplesmente não mudei, mas assim, no espaço que estamos, em qualquer curso que estamos, acho que a dança se faz presente, né? Nesse meio, porque em qualquer curso que estamos, a gente temos que fazer vários movimentos para resolver as coisas. Então, a dança é isso, né? Esses movimentos que fazemos o tempo todo para sobreviver, para resistir, para resolver nossos problemas ou resolver o problema das outras pessoas. E é isso, né? E falando sobre ocupar, né? Por demarcar esse espaço que é a Avenida 7, que eu digo assim, como eu falei, a Avenida 7 não é mais a mesma depois que teve esse momento nosso, né, na Avenida 7. Então, e me perguntaram, quando botei a Rias Bacia, botei água, aí me perguntaram, isso é macumba? Eu disse, não, isso não é macumba, isso é arte, isso é cultura, isso é educação. Isso é nosso momento, nossa atualidade. Então, estamos falando disso, do ser atual, do serpentear, do que somos atualmente, né? E do que esperamos dessa sociedade, né? Que seja uma sociedade melhor, né? Essa educação que a gente passa, é uma educação antirracista, uma educação libertadora, e é isso, né? Essa terceira gira foi uma terceira gira, foi muito importante, né? Tivemos muitos momentos, mas todos os momentos, né? São momentos que fazem parte da gira, independente do que passamos, mas fez parte da gira e a gente está aí e fazendo nossa história, né? E dizendo aos nossos que precisamos ocupar todos os espaços, que precisamos estar fazendo vivendo essa arte que somos, essa cultura que somos, essas pessoas que somos, né? E é isso. Gratidão, né? Me sinto muito grato por fazer parte desta família
E é isso, passo, jogo um balde de água agora em Berg. E nem sabia que tinha essa de balde. Vocês estão vendo muito Big Brother. Deu maldade na mulher, teve isso. Seja criativa e cria a sua. Eu vou jogar uma Isso é bola eliminado, tá vermelha. do Big Brother. Eu vou jogar uma bola vermelha, cheia de água. Alô, minha gente, saudações. Minha câmera tá abrindo ainda, né? Vamos ver se eu chego. Queria me apresentar como cobra fálica. Exatamente. Berg tá travando, Cobra parece. fálica. Peraí. Alô, alô, voltei? É agora. Cris tá... Veja a Cris. Tô vendo o Cris. Tá me vendo, Cris? Bem? Tá me ouvindo? Alô, alô. Alô, tá me ouvindo? Tá Sim, baixo? tá normal, pode ir. A voltar Tá abaixo. bom. O cara tá falando que tá baixo. Ok. Então, me apresento. Boa noite, pessoal Go, Laroyer. Grande satisfação fazer parte dessa família, desse quilombo. Eu sou uma cobra fálica, já me autodescrevendo. Cobra fálica rasteira, que sabe voar. Sou princípio, sou meio, sou princípio. Sou encruza em mim, que revela coisas todos os dias. Sou bode, sou galo, sou cobra, sou cabra, tudo que há. Sou de lá do Cafundó, quilombo urbano, Engenho Velho de Brotas. Sou vaidosa, sou sem escrúpulos, sou brincalhona e sou esperto. Sou movimento, sou tudo que move, sou tudo que serpenteia no terreno movediço. Sou o asteroide, o rabo do cometa. Sou o raio do sol, e sejamos todos o raio do sol. Incompleto de mim sou Kala, a boca encantada, a boca que tudo come. Eu sou o próprio comilão, o corpo que ginga, o corpo que canta, o corpo que dança, o corpo que ginga, o corpo que dança. Sou eu, Bercardi, uma bicha preta, Salvador, Bahia. Moro aqui no quilombo urbano de Engenho Velho de Brotas. Tenho colaborado nessa investigação, né, nesse serpenteio pelo mundo, como um assistente de direção. E tem sido um espaço de muito aprendizado. A Tarefa Produções é esse espaço, né, esse quilombo, que nos permite ser o que é a sociedade lá fora, né? A Cris não está me ouvindo? Desculpa, gente. Alô, alô? Sim, estou ouvindo. Tô ouvindo, eu acho. A Cris travou, eu acho. Cris que não está me ouvindo. Eu não tenho nem fone. Alô, alô? Melhorou? Será? Me ouve, Cris? 1, 2, testando. Não sei por que eu parei. Se eu parei, né? Não paro nunca, na verdade. Teste de auto. Tá ótimo. Oi, oi. Alô, alô. Berg, estamos te ouvindo. Você está ouvindo a gente? Sim, tô ouvindo. Então foi, tá certo aqui. Todo mundo tá ouvindo? Todo mundo me Sim, ouve? Então foi. Tá tranquilo para mim. Cris que não tá me ouvindo. Ela tá traduzindo, precisa ouvir. O meu microfone é embutido na câmera, né? Eu não tenho nem fone. Então, se eu falar mais alto, ajuda, Cris? Será? Então, eu vou falar mais alto um pouco, né? Então, eu sou Berg. Nessa terceira gira, eu estou como assistente de direção
né? Tem sido para mim um espaço enquanto estudante de dança, né? Enquanto artista em Salvador, tem sido um espaço de muito aprendizado, né? Andréia, enquanto diretora, enquanto pesquisadora de todo esse movimento desse serpenteio, tem nos dado espaço, né? Da gente ser, isso que eu dizia anteriormente, da gente ser, né? O que a sociedade lá fora não imagina que a gente possa fazer, né? Enquanto pessoas pretas, né? Artistas, né? Então, a Tabefe Produções tem proporcionado esses lugares, nesses territórios, da gente mostrar nosso lugar de fala, né? Assumir enquanto nosso. Então, para mim, tem sido muito rico nesse sentido de poder contribuir com o que eu acredito enquanto artista, na minha dança, né? No meu fazer enquanto produtor, enquanto agente cultural. Deixar a proposta de residência, né? Natural que a convivência, né, das flores, as formas das movências das águas, né, se atribulem, né, apareçam os conflitos, né, que são, como o Gel falou, né, também positivos, que são válidos, que fazem o que constrói, e aí eu acredito, falando de mim. Olha, eu moro na favela, favelão, aqui em Salvador, e aí tem interferência dos vizinhos. Eu amo. Faz parte. Enquanto dançarino, enquanto intérprete criador, enquanto cobra fálica, também me impactou muito a passagem, né, enquanto fazia o reconhecimento do espaço da Avenida 7. Tá chamando o Nelson mora aqui atrás. A passagem pela Avenida 7, né, o primeiro dia de ensaio que a gente foi lá nas ruas, né, também foi impactante como aquela galera, o povo transeunte daquele momento ali, né, reagia à nossa presença, né, então isso interfere e contribui muito com a minha criação no dia da cena, né. Eu fiz a opção de começar lendo o texto do meu solo, né, tendo em vista que por problemas técnicos não foi gravado essa parte, o áudio não entrou na hora da cena lá. E aí fica aqui registrado que tem esse texto, né, enquanto apresentação, enquanto eu danço, enquanto solo. É isso, muita satisfação, estou aprendendo também muitas coisas, né? Sou dançarina, sou linda, tem que dizer, gente, na nossa autodescrição. Estou com a camisa verde, uma parede aqui rosa atrás, um paninho ali andino, umas espadas aqui, uma camisa verde, uma correntezinha de inox. Uso óculos, tenho uma barba grisalha e sou linda. Tem que dizer, porque ninguém vai dizer que a gente é bonito. Então é isso, ó. Bote. Farofa e bebê, Exu quer falar com você. A justiça de olhar. Farofa Farofa Me entender. Tu quer falar com Quer falar você? com você. Diabo de Ló. Diabo de Ló. A justiça Verde, olhou. Desculpa, a internet é horrorosa, eu moro na favela mesmo. Não é igual a que mora na Barra, sempre digo isso. A gente paga o mesmo valor, mas a qualidade para mim aqui chega péssima. E é isso. Tá certo. Se pau, eu pago mais caro que eles. E sobre o balde de água e a bola colorida cheia de água, eu vou jogar em Érica. Chegue, Érica. Venha com seu serpenteio colorido, arrase. Oi, boa noite. Meu nome é Érica, sou mulher negra, quilombola. Estou com uma blusa branca de renda, a parede atrás de mim é branca e uma porta atrás de mim também.
E essa terceira gira foi um momento de compartilhamentos sobre nossas ancestralidade, nossa convivência, e aconteceram conflitos, né? Atravessamentos que mexeu muito comigo, mexeu com o próximo também. E teve coisas que aconteceram que eu não imaginava de acontecer, né? Sobre minha ausência, né? Na oficina de Andrea, eu precisei estar ausente. No dia da apresentação também, praticamente quase que ausente, né? Então, então é esse movimento, né, que o Serpentear na Calunga mesmo faz com a gente, né? Atravessa muito o nosso corpo, o nosso lado emocional e espiritual. Tem algo muito assim com o mover espiritual, né? Que teve coisas de sonhos também, de avisos, tudo isso, né? Tem a ver com o que nós relatamos mesmo com a nossa ancestralidade. Então, tudo temos que pedir licença para poder chegar aonde chegamos. E é tanto que todas as postagens, né, foi feita através dessa relação mesmo espiritual, dessa sensação de cura, de, poxa, hoje eu sonhei com isso. Aí, hoje mesmo eu chego num lugar e me bato com aquilo. Então, pode ser não, é um aviso, né? Tem algum aviso, eu acredito. Então, e aí teve também as colagens do cartazes, como essa colagem provocou no público, né? Nas pessoas. Então, um dia eu corto os cartazes com o Jerônimo, aí chegamos no outro dia na rua, as pessoas não respeitaram, né? Alguns cantos ali, o cartaz já não estava mais lá, né? Por questões mesmo acredito, falta de respeito mesmo, né? Das pessoas, de tirarem o cartaz dali, outros colaram cartazes por cima da gente, né? E teve outros que permaneceram lá, né? E a passagem técnica, no dia da passagem técnica, eu tive uma visão periférica. E já no dia da apresentação já tive outra visão periférica na Avenida 7. E é esse lugar, né, de a gente reconhecer mesmo o espaço onde estamos, onde habitamos, onde andamos, e vi várias coisas diferentes ali no dia da apresentação que eu não tinha visto antes. O quanto eu já andei muito na Avenida 7 e não tinha observado certas coisas que eu vi no dia da apresentação. Até mesmo uma figura de uma cobra que eu vi em uma parede na Baixa do Sapateiro. Até isso eu não tinha visto antes, mas nesse dia da apresentação eu vi. E antes de apresentar, esperando para a apresentação, eu também senti aquele aviso
que a apresentação já iria iniciar. Então, 2 minutos antes, eu vi pessoas jogando milhos lá na Praça da Piedade. E eu disse assim, poxa, o que significa esse milho, sabe? Então, o milho vem de pipoca, vem aquela coisa do carnaval, de ir para a rua, vem de alimento, né? Então, tudo isso nos move, tudo isso mexe com a cosmologia. E a apresentação da live sobre as histórias do Quilombo, porque do Quilombo Sombrais, que de onde eu vim, que foi onde aconteceu a segunda gíria, e eu achei importante trazer um pouco dessas histórias. Queria um público, né, diferenciado, mas infelizmente não consegui esse público. Então, eu mesmo que tive que contar as histórias que eu escutei dos meus mais velhos, dos meus ancestrais, né? De uma senhora de que faleceu, tem uns 3 anos, que faleceu, de 105 anos, que era uma curadeira, uma rezadeira, uma bezendeira, que era do candomblé. E ela gostava muito de conversar comigo. Às vezes eu passava o dia todo com ela conversando e ela me contando sobre as histórias de São Brás, me contando como acontece uma cura através das ervas, através das velas, através de vários materiais. E, assim, foi muito importante, porque tem tudo uma conexão, né? Porque eu consegui, o único público que eu consegui nessa live foi a bisneta dessa senhora, chamada Dona Alice. E, por incrível que pareça, a menina também é minha sobrinha, né? Minha sobrinha por parte do meu irmão, parte de pai. E ela gosta muito dessa história e ela fala muito assim de cobra, ela gosta de cobra. Então eu chamei ela para participar desse momento e contar sobre essa história que tem da primeira igreja de São Brás, que inclusive agora tem um cemitério, né, ao redor dessa igreja. E outros mais velhos, além da avó dela, também já me contou sobre essa história. Então, achei muito importante trazer isso para o corpo, trazer o movimento, transformar esses movimentos na história que já aconteceram na comunidade e que, de qualquer forma, né, ainda essa história ainda está viva, mas que fica oculta aos nossos olhos, né, de algumas pessoas, porque outras ainda podem ver, outras ainda podem sentir essa história dentro da comunidade. E é isso. Encerrando minha fala aqui. Gratidão. Obrigada. Passar agora Joga para água. jogar o balde da água para Iago. Vem, Iago, se chegue. Pode ser um copo, um jarro, uma água de flor, de laranjeira. Gratidão, Érica, gratidão. Sua fala é cheia de mistérios, isso é encantador, sabe? Esse lugar é justamente, né, serpentear na Calunga, serpentear sobre o que nós não vemos, mas nós sentimos. Está vivo, sim. Desde o momento que a gente dá a nossa palavra, né, ao não dito, ao invisível, né? Mistérios. A Calunga vive.
Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, eu sou Iago Juan, sou um homem negro alto, estou sentado de camisa branca e um fundo branco e uma porta vazada com quadrados ocupados por vidro e estou entre duas plantas. Eu sou uma serpente aquática, doce, transitante de muitos universos e amo os elementos da natureza, sinto e vibro neles em meu corpo e vejo as relações e os encontros com as pessoas como ações continuadas, né, desses elementos, desses encontros astrais e temporais, muitas vezes. Cheguei nessa serpente por um serpentear cósmico mesmo, de tempo, espaço e agenda, grato demais a Berg pelo convite, por compartilhar essa mensagem, que é um encantamento coletivo, acredito sempre. E foi um presente para mim estar ocupando esse diálogo com a imagem, né, que eu sempre sonhei, admirei, e ter como um trabalho foi muito potente para mim, fotografar, ver vocês, ver essas diversas serpentes conectivas, né, conectadas, diversas, desconexas também. E falando da experiência da apresentação, da performance, foi atravessador ver vocês pelos meus olhos, pela lente da câmera e principalmente pelos olhos das pessoas, né? Entender o atravessamento, o corpo, o tempo, né? Que atravessa cada pessoa e como isso atravessa. Entendendo essa encruzilhada também, né? De estar numa avenida 7 e tudo está acontecendo, né? Conectar um som, uma performance, uma troca de grupo e tem alguém filmando e tem vários corpos filmando aquilo também. E aí como é que a gente invade e com calmaria, né? Esse ambiente foi muito, tem me provocado, né? A pensar. Eu acho que é isso. Acompanhar também os laboratórios foi muito rico, né? O exercício de estar dançando, estar dentro, estar fora, né? Estar conectada ao processo sempre. E admiro muito esse quilombo urbano que vocês fazem acontecer. Dos muitos espaços que eu transito, esse é o de melhor referência afetiva, de relacional também, né? O suporte, como acontece. Eu vejo um caruru sempre, que todo mundo come, todo mundo vê gerar. E engraçado que no meu caderno da Calunga, as primeiras pessoas que escreveram foram as crianças que eu dei aula, elas assinaram os nomes delas. E isso para mim foi muito significativo também, né? Porque nem foi eu que propus, elas chegaram e fizeram acontecer. E eu vejo isso, né? As coisas acontecendo. E eu falei demais já. Um abraço a todas. É porque a Grato. serpentinha chegando. Serpentinha chegando, foi isso. Aí, ó, desbravado o mistério, descoberto. Eu queria dizer que essa terceira gira tem um apoio financeiro do Instituto Precisa Ser, Cristian está me ouvindo. A terceira gira tem patrocínio financeiro do Instituto Precisa Ser, Mais Farm, Refarm Cria, que é o nome do programa que nos selecionou. Muito obrigado. Falta 1 minuto para fechar. E o apoio institucional da Escola Falta de Dança alguém da ainda? UFBA. Falta alguém? Muito bem, Isso, agradecer, muito obrigada, Todos falaram. Celso. Todas já falaram, falta menos de 1 minuto para cair.
E aí eu não sei se... Como é? Se consegue salvar depois de cair, será? Quero agradecer imensamente a vocês todas. Gratidão. Printa, por favor, esse momento. Agradecer ao Instituto Precisa Ser, a Farm, a Refarm Cria, por dar movimento a esse quilombo artístico. É um quilombo de águas, é um quilombo itinerante, né? De corpos dissidentes, de corpos insurgentes. O que fazemos é revolucionário. Então, o dissabor, né, que a gente possa ter nas entre-relações, a gente tem que transformar em arte, em dança, em armas de guerra. Então, sejamos essa transformação que a gente quer mesmo para o mundo, sejamos nossos corpos quilombo. A pesquisa é sobre isso, né? Tenho a satisfação de estar fazendo essa guiança, partilhando com vocês as minhas inquietações enquanto pesquisadora, né? Que a gente fala de contracolonialidade, mas a gente ainda precisa estar nessas estruturas que são realmente distantes dos nossos viveres, né? E falar que isso tudo tenta efetivar, né, tornar vivas as leis 11.645 de 2008, a Lei 10.639 de 2003, que são a obrigatoriedade da gente estar no ensino básico, na escola pública, na escola particular, e aí a gente traz essa amplitude para a universidade também, para os fazeres artísticos, criativos, a obrigatoriedade de falar dos povos indígenas, falar dos povos africanos, que constituem essa sociedade, que formam esse país, né? Desde o Novo Mundo, principalmente, porque antes já existia vida aqui, já existia troca, relação. A diáspora ela é um movimento milenar, né? Posso até dizer isso aqui, porque as marés, né? Como já foi citado aqui, Beatriz Nascimento, são as águas atlânticas, são as águas das marés, que nos guiam, que nos fazem relações, que nos fazem conexões há milênios. Então, não é nada novo. Ser quilombo não é uma coisa nova, ser quilombo é uma arma de guerra, é todo dia, né? É esse treinamento, né? Que é militar, mas não é esse militarismo que a gente vê hoje, né? Então, essa é a revolução mesmo. E eu agradeço a vocês por nesse ir e vir, todo dia, desse tempo espiralar, de revolver essas águas ocultas, porque muita dor, muita tortura, né? Então, tudo isso, gente, é provocação, é cena. Né? Quando a gente vai para a cena, toda a irritabilidade, eu fico impressionada como que tudo acontece na cena, incomoda a vida real, a nossa vida. Depois da porta que a gente passa, a gente continua de calundu com um colega que não girou na hora certa, ou que não desceu na hora certa, ou que não chegou na hora certa. É tudo uma provocação para a gente mexer com essas águas aí que a gente está achando deixando parar, né? Seguir apenas esse fluxo da normatividade, não é isso? Já que nós somos corpos realmente insurgentes, vamos desestabilizar e criar esse quilombo aí que possa nos acolher, possa acolher os corpos, que ainda precisamos criar lei para falar sobre nós, ainda precisa lei para parar de matar mulheres, ainda precisa lei de parar de matar as trans, de parar de matar os corpos não binários. Então, a gente vive em guerra a todo momento e pensar que o inimigo é outro, não somos nós. Então, quero encerrar aqui, muito agradecida. É por isso que nós começamos em Salvador, Bahia, na Praça da Piedade, para rememorar Lucas Dantas de Amorim Torres, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino dos Santos Lira, esses nomes revolucionários da Revolta de Búzios. Nesse tempo, ainda se falavam vários idiomas, como o Diego falou aqui, a gente ainda vive nosso idioma banto, a gente é banto, a gente é indígena. Todo dia essa afirmação, todo dia a gente dorme e acorda na voracidade para transformar essa realidade, certo? Corpo quilombo, serpentear entre o que não se sabe, mas a gente pode saber. Um beijo, fique em paz, muito agradecida. Queria ler a ficha técnica, apresentar um pensamento, né, um provérbio Kikongo que a gente adotou nessa terceira gira, que é Nigango Mu Nitulo Nitulo, que significa inteligência
encontra-se em cada coração. Nigango Mu, Nitulo Nitulo. A inteligência encontra-se em cada coração. E aí aproveito para apresentar a ficha técnica dessa terceira gira, né? Que tem como guiança artística e artista cênica e audiovisual e oficineira André Oliveira. Assistente de direção, programador visual, artista cênico e oficineiro Berg Cardi. Artista cênica Diego Pereira. Artista cênica e performer Carlos Gessan. Artista cênica e performer Erika Daiane. Artista cênica e imagem Iago Juan. Assistente de produção Jerônimo Santana. Moderador das mídias virtuais Eduardo Guimarães. Hoje aqui representado E Bruno Novaes. Bruno Novaes, exatamente. Gratidão, Serpente Cósmica, linda. E intérprete de Libras, Cristiane Passos, também esteve conosco em todas as giras, inclusive. Muito obrigado. Mais uma vez dizer que os apoiadores, patrocínio do Instituto Precisa Ser, mais Farm, mais Refarm Cria. É uma realização da Sabef Produções, com apoio institucional da UF, da Escola de Dança, do Grupo Gira, FAPESB, Exu e tudo Laroie, todas as calungas, todas as santas, todas as curas, boas curas, gente, boas águas, proteção espiritual. Axé. Axé, gratidão imensa. Gratidão. Vamos falar um eco de gratidão, de graças. Gratidão! Lembrar também do apoio dos ambulantes da Avenida 7 também, né? Ai, sim! Muito obrigado aí. Sim, ali a gente pode experimentar realmente Exu ao vivo e a cores. Precisa atravessar. O apoio da Caixinha de Som também no dia da apresentação da live de Carlota. Sim, a sua participante também, Mirim. Sim, Maiele. Maiele, gratidão. Cara, beijo, Maiele. Os meninos que me prestaram a caixa, Carol e... Esqueci o nome do menino. Carol e outro menino lá. Carol e Anderson. Isso. Pessoas que apareceram na praia para poder emprestar caixa de som. Gente, é muita gente. São muitos Tem muita gente. Ananias, técnico. Ananias, A o nome esposa dela? dele também. Tina Break. Tina também. Gratidão, gente. Muita gratidão. Vai mandando na nossa encruzilhada, que vai nos contribuindo mesmo com o processo, né? Sem elas não seríamos essas gotas, né? Na rua. Muito obrigado. Salve Caiala, salve Oxum. Caiala. Lunda. Dormi pensando, Bejiró. Saudações e evocação às crianças, aos beijis, né? Que é a nossa próxima meta, chegar nas serpentinhas, né? Então, Salumbananã, Ipababá, todas as entidades maravilhosas. Caô Cabiecile, seja justa a nossa caminhada, lindas. Gratidão, vocês são lindas e um beijo. Lindas. Tchau. E o beijo para Floril. Um beijo, minha gente.